Ok, pessoal, retomando. Oi, professor, eu parei de Oi, copiar no código, só pode voltar lá rapidinho. vou voltar sim. É porque eu tô na tela aqui de admissão do pessoal rapidinho. Tá pronto. Tá, Agora vamos para cá pro documento. Ok, tá conseguindo enxergar direitinho aí, Tainá? consegui. Ok. Então, turma, espera só um pouquinho enquanto vocês copiam, porque o pessoal ainda tá entrando. Ok. Olha só, turma. É interessante, como eu disse para vocês, a gente sempre ter esse cuidado com nomenclaturas, certo? Às vezes a gente é pego de surpresa, tá? E por conta de não sabermos a outra nomenclatura, a gente acaba achando que não viu o assunto, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, eu vou relatar a vocês um caso que, assim, pode parecer simples, mas para a idade do pessoal, eu dava aula em um preparatório para o IFMA, certo? Deixa eu colocar numa outra página aqui. Acho que todo mundo já copiou, né? Então, eu trabalhava em um preparatório, em um cursinho, preparatório para o IFMA, lecionava nesse cursinho. E aí, turma, caiu uma questão. Na verdade, não foi uma questão, eu estava falando sobre o processo de formação de palavras, tá? Eu estava falando sobre o processo de formação de palavras nessa turma, certo? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui vai chegar a um denominador comum, justamente o meu objetivo para que vocês tenham entendimento sobre a questão da autonomenclatura. E um dos processos que eu estava abordando na turma era sobre o processo de derivação. E o derivação, nós temos derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, regressiva, opa, tem mais uma aqui, que eu gosto de colocar na ordem, tá? Parasintética, certo? Parasintética, derivação, deixa eu colocar aqui, nós temos derivação prefixal, sufixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, tá? Eu acho que muitos de vocês não lembram mais disso. Não sei por quê, certo? Gente, o que alguém falando bate-papo. Boa pergunta, Marcelo. Aglutinação é processo de composição, certo? Notem mais uma vez a coincidência aí, turma. 2, 4, 6. Por isso que eu não esqueço. Aí o de composição, tá? Composição, nós temos só dois, que é, desculpa, justaposição e aglutinação. Isso aqui eu sei que é gramática, só para vocês terem um entendimento. Só que o que aconteceu? Eu coloquei uma situação agora para vocês sobre o processo de formação de palavras sobre esses elementos, certo, turma? Só que tem algo um pouquinho mais complexo com relação à nomenclatura. Às vezes as nomenclaturas elas podem se parecer
e não ter relação nenhuma. E às vezes elas podem não parecer nem um pouquinho e ter relação. Por exemplo, código, linguagem. Então a pessoa pode deduzir que código é uma série de coisas. E o que aconteceu? Eu ministrei ela, tá aqui os processos, e aí em uma das aulas eu expliquei tudo direitinho. Gente, quando chegou na prova, eles não utilizaram o termo prefixal, mas utilizaram o próximo. Colocaram lá como derivação por prefixação. Derivação prefixal, colocaram como derivação por prefixação. E sufixal como derivação por sufixação. Isso gerou confusão na cabeça dos candidatos e muitos erraram. Porque diz, eu não vi isso aqui. Não, eu vi prefixar, mas não vi por prefixação. Tudo bem, vocês do ensino médio, vocês do terceiro ano, têm essa dedução. Eu sei que é prefixação, prefixal. Mas para um aluno de fundamental, que for fazer a prova para o preparatório para o IFMA, isso não é tão simples. Mudou um pouquinho, ele já acha que mudou toda a concepção. Aí por isso que é interessante a gente sempre fixar, quando estudar algo, procurar diferentes nomenclaturas. Ok, turma? Tranquilos? Todo mundo entendeu essa preocupação de ter outras nomenclaturas? Foi o que nós fizemos aqui com os elementos do processo de comunicação. Tudo bem, turma? Tranquilo? Tudo. Ok, agora, ótimo. Agora vamos para o estudo das funções da linguagem, tá? Ok. Primeiro, não sei por quê, coincidência novamente, são 6, tá? Olha as coincidências, né? Elementos do processo de comunicação são 6. Processo de formação de palavras, derivação, apenas derivação, são 6. Funções da linguagem, são 6. Tipo de substantivo, são 9. É um 6 virado do avesso. Só uma inferência mesmo, gente. Então vamos lá. Primeiro, nós temos a função denotativa, informativa ou referencial, tá? Gente, lembrando, essa aqui é uma só. Denotativa é a mesma coisa de informativa ou referencial. Aí surge aquela pergunta, não fizeram, mas eu pergunto e respondo. Professor, sobre as funções, o que são funções de linguagem, o que elas fazem, o que elas desempenham, por que funções, tá? Vamos procurar aqui um conceito em si e olha só. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante, tá? E aí ela tem uma função, ou seja, é uma forma relacionada ao texto que mostra a intenção de quem está produzindo esse texto, certo? Então, o que acontece? Os textos desempenham funções. Intencionalidade, tá? Não esqueçam desse termo bem aqui, ó. Intencionalidade. Por quê? Porque de repente no vestibular, no Enem, né, um vestibular da UEMA em si, uma UEMA aí da vida, eles podem fazer uma pergunta sobre funções da linguagem, certo? Sobre funções da linguagem, sem dizer diretamente que eles querem como resposta as funções da linguagem, mas que eles querem a intencionalidade do texto. Daí a gente tem que ter o conhecimento seguinte. Sobre funções da linguagem, nós só temos 6. O texto ele só tem formas de passar uma intenção de 6 maneiras. Não tem outra, só tem essas 6, então não tem outra situação para falar de intencionalidade com relação às funções da linguagem. A denotativa, informativa ou referencial é uma função dentro do texto, justamente o que esse texto tem, qual a função desse texto. E aí, o que acontece? Nós temos características para definir essa função.
Isso aqui é primordial. Antes era uma turma, era um assunto muito, como é que eu poderia dizer? Ele era muito complexo para o pessoal porque não sabiam lidar com características. Esse assunto é sobre a questão da denotativa informativa referencial, ela era muito abordada em concursos, sempre batiam nessa tecla dessa função, mas aí eles começaram a variar, porque já estava muito manjado. Então, primeira característica da função denotativa, informativa ou referencial. Linguagem formal, tá? Linguagem culta ou formal, certo? Ok. Outra característica, impessoalidade, ou seja, presença de terceira pessoa. Ok? Certo. Outra característica, objetividade. Já estudamos características textuais, creio que isso aqui para vocês não é novidade com conceitos dessas características, tá? O que pode ser não saber é vincular a essas informações aqui, mas que a gente já está fazendo isso. Linguagem culta ou formal, impessoalidade, ausência de metáforas. Ok, gente? Ausência de metáforas. Linguagem clara. E, por fim, sentido denotativo, né? Que é o mesmo que denotação. Então, temos aí as características: linguagem culta ou formal, impessoalidade, no caso terceira pessoa, objetividade, ausência de metáforas, linguagem clara, sentido denotativo, no caso denotação. Aí vocês pensam, mas e aí, eu sei que essas características. Aí a gente tem que ter os exemplos. Quem poderia me dar exemplo de textos que apresentam a função denotativa, informativa ou referencial? Vamos lá, turma. Me deem exemplos. Jornal pode ser, professor? Jornal, boa. Então vamos lá, falar artigo também. Ó, nós temos jornal, artigo, mas aí depende do artigo. A gente vai falar sobre artigo científico. Artigo científico. Jornal, artigo científico, reportagem, notícia. Certo? Tem mais alguém falando aqui. Dicionário também, dicionário. Só que tem a questão informativa do dicionário. Dicionário ele pode fazer parte de duas funções da linguagem. Eu já vou falar. Opa. Ele pode fazer parte de duas funções da linguagem. E aí a gente tem que ter cuidado pelo seguinte. Então, olha só, mais alguém falando aqui. Deixa eu ver. Não. Propaganda conotativa, não. Até porque o sentido conotativo é o sentido figurado. Eu não posso ter jamais a conotação aqui. E também não posso ter a propaganda, porque a propaganda é característica de outra função da linguagem.
Jornal, artigo científico, reportagem, notícia, dicionário, revistas informativas. Revistas informativas, como Isto É, Veja e por aí vai. Deixa eu ver mais alguém tinha falado aqui no chat. Ok. Propaganda conotativo. Sentido conotativo. Não, dá uma olhadinha aí, Juliana, com mais calma, porque propaganda é conativa. Lê o nome aí, vê se está escrito conotativa ou conativa. Ou se está esse nome bem aqui, ó. No livro tem textos que empregam linguagem conotativa. Aí tem em texto publicitário ou cartazes de propaganda, cujo objetivo principal é chamar a atenção do leitor, o emprego da linguagem conotativa é predominante. Conotativa? Conotativa. Então, peraí, ó. Estranho, eu vou te mostrar um negocinho bem aqui, ó. Certo? Na propaganda, nós temos a linguagem conotativa, certo? Só que conotativa é o sentido figurado, certo? O que acontece? Na função da linguagem, bem aqui, ó, que temos a propaganda, também tem uma função chamada conativa, certo? E aí, nas características da função referencial ou denotativa, tá? A gente tem, olha, os exemplos: materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos, que foi o que a gente colocou, todos eles por meio de uma linguagem denotativa, certo? Então, com relação à linguagem denotativa, se o texto é denotativo, e é uma principal característica, o que a gente não pode ter é conotação. Quando você vai para uma função poética, certo? Aí nós temos metáforas, e na função poética é que nós temos o sentido conotativo. Quando você fala sobre a função apelativa, é a função conativa. Olha, você pode olhar que em aspecto nenhum, estranho isso aí, fazer essa observação, quando nós voltarmos, eu vou querer dar uma olhadinha, em aspecto nenhum, a função referencial, ela pode utilizar a função conotativa e apenas denotativa, tá? Então, bem aqui, ó, contexto da comunicação e ter como objetivo principal informar. E o principal, olha só, sem envolver aspectos subjetivos. Por isso é estranho, tá? Justamente isso aí. Eu gostaria que você grifasse, Juliana, quando a gente voltar e a gente ver essa questão, porque em aspecto nenhum a função conotativa pode ser envolvida na informativa. Porque tu imagina na questão do jornal, né? O jornal ser conotativo, estranho demais mesmo. Então a gente tá aqui todas as características, e principalmente porque a propaganda, ela obrigatoriamente, né, ela vai ser uma característica da função conativa ou apelativa, certo? Então, vamos ver aqui. Olha só, tá aqui, ó. Conativa apelativa. Propaganda aqui o exemplo. Me causou estranheza mesmo isso aí. Interessante. É bom que a gente detecta as coisas. Muito, muito bem, Juliana, ter detectado isso aí, ó. Vou estar bem aqui, ó. Propaganda. Certo? Então, isso a gente usa na apelativa. Enfim, interessante essa colocação. Eu vou verificar. É até bom entrar em contato com o pessoal do material e pedir uma explicação sobre isso. Então, a denotativa, informativa ou referencial, tá? Tem essas principais características, ó.
Se eu tenho objetividade, eu não posso ter no texto subjetividade. Se eu tenho linguagem culta ou formal, eu não posso ter a informal. Ou seja, essas características elas não podem se contradizer. Eu não posso ter a oposição delas como característica nesse tipo de texto. Denotativo, informativo ou referencial. Essas características e esses exemplos, certo? Temos a função, tá? Fática, certo? A função fática. O que é a função fática? O que ela faz? Ela, turma, testa o canal. Você já sabe o que é o canal? Testa a efetividade do canal. Como assim? Então vamos para as características. Vamos para as características, que é interessante. Primeiro, nós temos presença de interjeições, né? Interjeições e saudações. Tipo, bom dia, olá, tudo bem? Alô, certo? Então, nós temos presença de interjeições e saudações, tá? Nós temos sinais gráficos do tipo travessão, dois pontos, certo? Temos exclamação e interrogação, certo? Deixa eu levantar um pouquinho aqui para ele não ficar certo. Temos também fala de personagens, tá, turma? No caso, diálogo. É engraçado porque as características são os exemplos. É bem fácil identificar quando você olha a fala de um personagem, quando você olha sinais gráficos, num diálogo, olá, tudo bem? Como vai? Bom dia. Então já definem como sendo a função fática, ela testa a efetividade do canal. E o canal é o meio utilizado para se transmitir a mensagem. Telefone é um exemplo de canal, e a pessoa liga, alô? Então, quando ela faz a pergunta, esperando uma resposta para conferir se tem retorno, conferir o feedback. Então, a função fática ela é bem simples, bem fácil de reconhecer. Geralmente os diálogos, a questão das falas, dos personagens. Então, bem tranquilo. Tá tudo bem, turma? Nós temos a função metalinguística. Ok? Certo, beleza. Essa aqui, ela é um pouco complexa para muitos em explicar e para outros em entender. Olha só, o que é a metalinguística? A metalinguística é uma linguagem dentro dela mesma. Como assim? É quando eu utilizo a própria linguagem para explicá-la. Eu explico a linguagem utilizando ela mesma. Vamos ver alguns conceitos. Em alguns casos tem um conceito um pouco complexo. Deixa eu ver a metalinguística aqui nesse site, no toda a matéria. Tá? Qual o conceito que ele nos dá sobre a função metalinguística? A linguagem que refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Tá? Ou seja, utiliza essa linguagem explicando ela mesma.
Um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Então, olha só. Eu tenho bem aqui, ó. Escrever é uma forma de expressão gráfica. Isto define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística, sendo um pouquinho mais objetivo. Olha só. Com relação às características, é estranho até com relação às características dela falar metalinguagem, característica metalinguística, se a pessoa não entender metalinguística. Ou seja, o que é interessante a gente falar? Explicações, então vamos colocar aqui algumas características. Tá? Vamos aqui formular. Explicações sobre a própria linguagem definições sobre as palavras utilizadas no texto, tá? Explicações sobre a própria linguagem, definições sobre as palavras utilizadas no texto, conceitos, certo? Conceitos, foco na própria estrutura, tá? Então vamos colocar aqui, foco na própria estrutura textual. Então, sem voltar para a própria língua. Agora, olha só, alguns exemplos aqui, tá? E aí, essa aqui, ela tem macete, é interessante nesse aspecto, tá? Então, exemplo, dicionário, enciclopédia, e é interessante falar que essa forma, turma, não tem apenas na escrita, mas também nas imagens, tá? Tipo, um autorretrato. Tá? Se escreve agora assim, para quem não sabe. Início, o término, no caso, o início da segunda palavra, se começar com R ou S, junta-se a anterior e dobra. Tá? Dicionário, enciclopédia, autorretrato, certo? Então, estes exemplos. Só que, numa questão contextual, quando ele fala da própria linguagem, o que é interessante? Tem umas dicas. Olha, quando vocês olharem que um texto, que nós temos que identificar qual tipo de linguagem, vocês olharem que eles falam, citam essas palavras aqui mesmo, a própria palavra, escrita, tá? Escrita, o ato de escrever, tecendo ou traçando linhas, tá? Palavra escrita, escrever, tecendo ou traçando linhas. A palavra em si. Tiver uma definição ou conceito. Sempre vão atrás dessas situações. Olha só como é interessante. Olha o macete bem aqui, ó. Deixa eu minimizar e ver se eu pego rapidinho, turma. Deixa só eu salvar a aula anterior. Certo, teste, funções da linguagem teste. Ok. Olha só. O texto seguinte também é de natureza poética. Nele, qual a função secundária da linguagem? O que é interessante falar? Nem sempre um texto possui apenas uma função da linguagem. Ele pode possuir uma função secundária.
ok? Então, o texto seguinte também é de natureza poética. Nele, qual a função secundária da linguagem? Lutar com as palavras é a luta mais vã. Então lutamos, mal rompe amanhã. Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho bem aqui o termo palavras. E aí, lutar com as palavras, falando do ato de lutar com as palavras como se estivesse escrevendo. Já sei que é a função metalinguística. Outra em forma de macete rapidinho. A função metalinguística predomina em todos os fragmentos, exceto em ele quer aquela que não seja a função metalinguística. Qual foi a dica, o macete que eu dei para vocês? E atrás do ato de escrever, a palavra é um conceito. Então, olha só. Vou fazer de baixo para cima. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras. Tem palavras? É metalinguística. Ele quer aquela que não é. Já foi embora a letra E. Agarro o azul do poema pelo fio mais delgado de lã de seu discurso e vou traçando linhas. Tá falando que ele está fazendo com relação à escrita. Vai embora a letra D. C. Não narro mais pelo prazer de saber. Narro pelo gosto de narrar. Sopro palavras. Tchau. Proponho-me a que não seja complexo que escreverei. Opa, escreverei. Tchau. Letra A. Amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério, sem virtude, como desejo maciço e permanente. Resposta, letra A. Pronto. Tá aí, tá vendo? Com macete. É muito interessante isso aqui. Eu falo muito dos meus alunos nos cursinhos e não tem erro. Vai atrás dessas palavras, né? Da forma como está palavra ou palavras, tanto faz singular ou plural, traçando linhas, tecendo, escrita, escrever, definição, conceito. Pronto, já era. Ok, turma? Ficou claro? Gostaram do macete? Sim, e professor, Oi, qual pode era a falar. resposta da questão anterior? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tá? Quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, quer na seleção e combinação das palavras, quer na estrutura da mensagem, com a mensagem carregada de significado. Opa, essa é uma pegadinha, tá? Muitas pessoas marcariam a função metalinguística. Se a questão fosse até aqui, ó, tá? Se nós parássemos, se fosse só isso aqui, seria metalinguística. Só que quando ela for carregada de significados, tiver vários significados, a gente chama ela de poética. Nesse caso seria poética. Então foi uma questão nível hard. É só você lembrar, carregada de significados, a gente vai falar sobre isso. Por isso que muitas vezes a poética, ela parece muito com a metalinguística. E aí, olha só, quando isso acontece, pode olhar que nós temos exemplos aqui que são metalinguísticas, mas que são poéticas também. Tanto que aqui ele fala o seguinte, ó, o texto seguinte também é de natureza poética. Tá vendo? Nela, qual a função secundária? Pode falar. É isso, qual a da quinta? A da quinta? Essa que eu estava em dúvida. Ah, tá. Pensei que era... A quinta é metalinguística. Certo. Mas ela tem de duas. Função secundária. Exatamente. Ela tem duas. Ela pode ser poética e metalinguística. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma função da linguagem, um texto, ele pode ter mais de uma função da linguagem. Certo, turma? Agora vamos falar sobre metalinguística. Agora vamos falar de uma muito abordada, a função conativa ou apelativa. E, em alguns casos, é conhecido como o famoso texto injuntivo. Interpretação textual, a gente vai falar mais isso, a gente vai ter que tirar para falar sobre tipos textuais, tá? A tabelinha lá. Então, as características da função conativa ou apelativa. É bem tranquilo. Primeiro, persuasão, tá? Que significa convencer. Verbos no modo... Espera rapidinho, alguém falou fui escrever, alguém falou aqui no chat. Deixa eu ver. Ah, tá, obrigado. Nós temos 5 minutos. Acho que... Muito obrigado pelo aviso. Acho que vai dar tempo, sim. Se não der, a gente retorna, já ficam atentos, tá? Persuasão. Foco na segunda pessoa. Verbos no
imperativo. Persuasão ou foco na segunda pessoa, verbos no imperativo, certo? No caso, né, a gente vai até colocar ordem, só para a gente ter uma ideia. Pedido, orientação, ok? Persuasão, foco na segunda pessoa, verbo no imperativo, ordem, pedido, orientação, ok. É o foco já interessante nesse aspecto. Aí nós temos exemplos bem tranquilos, bem fáceis. Nós temos propaganda, certo? A gente pode usar também aqui sentido conotativo, não é sempre, mas a gente pode usar o sentido conotativo, né? Que foi aquela situação, sentido conotativo, certo? Nós temos propaganda, manual, nós temos... Professor, Oi, pode falar. o que seria conativo é a mesma coisa de apelativo? Exatamente, é o mesmo nome. Por isso que às vezes tem que ter cuidado para não confundir conotativo com conativa. Conativa ou conativa é a apelação. Propaganda, manual, campanha publicitária, campanha comunitária, receita de bolo, bula de remédio. Lembrando que eu tenho que focar no fragmento, porque a bula de remédio ela pode ser apenas informativa, se for falar do princípio ativo, o que o remédio faz, e ela, porque na função da linguagem aqui, ó, intencionalidade. Então, eu tenho fragmentos, eu tenho que ter cuidado com os fragmentos do texto, tá? Então, a conativa apelativa, ela pode ser, dependendo do fragmento, ela pode apresentar outra função da linguagem também. Então, as funções da linguagem, elas têm essa preocupação justamente de se ater ao fragmento, o texto, o trecho, depende do que for retirado. Temos a função, certo? Emotiva ou expressiva, que é justamente relativo a sentimento. Aí nós temos pessoalidade, nós temos, no caso, temos primeira pessoa, subjetividade, no caso, né, sentimento, emoção, tudo relativo a sentimento, emoção. Aí nós temos como exemplos poema, poesia, música e por aí vai. Macetes. Sempre ir atrás dos termos como eu, meu, amor, dor, tristeza. Tristeza, melancolia, certo? E temos a função poética, certo? Que tem como características. Temos como características rima, ritmo, certo? Ele não é focado na primeira pessoa, tá? Nós temos, no caso, ela tem uma preocupação estética e é carregada de significados. Ok, turma? Podemos ter os mesmos exemplos, poema, poesia. A diferença é que ela não é focada em primeira pessoa e só é uma preocupação estética, com a estrutura, com as rimas, com o ritmo e com demais situações. Ok, turma. Turma, conseguimos finalizar, vai já cair. Aí
nessa história de cair, na volta acaba perdendo um tempinho e a gente acaba passando do horário. Mas graças a Deus conseguimos finalizar com as 6